Bom dia. Então, hoje vou fazer o 17º vídeo referente à apresentação Contatos e Mestiçagens Culturais, parte 1 dos primórdios da civilização até as grandes navegações chinesas e europeias do século XV e início do XVI. O tema de hoje vai ser a formação e tudo que antecedeu a formação do grande espaço que compreende a Rússia e a Ucrânia. Bem, esta região, que hoje corresponde à Rússia, Ucrânia e algumas outras ex-repúblicas da União Soviética, se encontra no que se convenciona dizer que é a parte extrema oriental da Europa, que é limitada pela cadeia de montanhas dos Urais, que na verdade é uma cadeia muito suave. Ela se estende, então, a leste estão esses Urais, ao sul está o Cáucaso, que são cadeias montanhosas que ligam com o sudoeste da Ásia, separam. Ao sul, o Mar Negro. Também, um pouco mais a leste, o Mar Cáspio, que é um grande, maior mar interior do planeta Terra. A oeste, se encontra já a Europa Central e parte da Europa Oriental, onde hoje estão basicamente separados também por uma cadeia de montanhas não muito alta, que são os Cárpatos, onde se encontra a Polônia, depois o Mar Báltico, e a norte, bem a norte, o Ártico, o Mar Ártico. Bem, esta região, esse espaço que hoje é basicamente a Rússia, mas também Bielorrússia, Ucrânia e algumas ex-repúblicas da antiga União Soviética, ela tem algumas características. Na sua porção sul, próxima, então, fazendo a costa do Mar Negro, que se liga com o Mediterrâneo, do Mar Cáspio, que vai ligar esta região da Europa Oriental e início da Ásia Central com o Oriente Médio, existe nesta região sul uma grande planície de estepes que sempre foi ponto de passagem de migrações de populações, basicamente da Ásia Central e até Oriental, em direção à Europa, e onde viveram muitas populações nômades em períodos anteriores, bastante anteriores ao início da Era Comum, dos quais os principais são um povo de língua indo-europeia, que são os citas. Na verdade, nesta região que se encontra, então, nessa porção sudeste desse grande espaço, a gente pode ver que existe ali o ponto de origem, o ponto fulcral de origem de todas as populações da grande família linguística indo-europeia, que a partir dessa região migraram, não necessariamente são migrações étnicas, mas é difusão de cultura também, desta região, chamada cultura Yama, originários alguns também do Oriente Médio, mas migraram a partir dali para todas as regiões da Europa, formando os grandes grupos eslavos, bálticos, gregos, helênicos, latinos, celtas, germânicos. E em direção ao sudeste e ao leste, os iranianos e os indianos, os indo-arianos.
Os citas eram uma dessas populações, e talvez a população mais antiga de indo-europeia foram os hititas, que ocuparam a região da Anatólia, da atual Turquia, fazendo um grande império no início da Idade do Ferro, no segundo milênio antes da Era Comum. Bem, o outro aspecto geográfico importante desta região são os rios. Um pouco mais ao norte é uma área florestal, de floresta temperada, e existem os grandes rios que nascem nessa região de floresta temperada e se direcionam. O maior deles ao Mar Cáspio, que é o Volga, que vai nascer já próximo ao território das atuais Finlândia, Estônia, próximo da atual cidade de São Petersburgo, mas um pouco mais ao interior. Existe também o Don, que é um pouco a oeste do Mar Cáspio e deságua no Mar Negro, o Dnieper, o Dniester, e já formando, já fora desta região, mas com a foz próxima, existe o grande rio Danúbio, que por muito tempo foi o limes, a fronteira do Império Romano com os povos chamados bárbaros, mais ao norte e a leste. As populações eslavas, que é um ramo da linguística e cultural, étnico, podemos dizer, do grande grupo indo-europeu, se estabeleceram nessa região desde antes da era cristã, dentro de um espaço que corresponde, o espaço dos eslavos corresponde, grosso modo, a essa região da Europa Oriental. Teriam origem numa região um pouco mais ao norte, que é uma região de pântanos, que faz, digamos, talvez a fronteira ali, a divisa entre os rios que correm para o Báltico e os rios que correm em direção ao Mar Negro. E daí se espalharam e formaram dois ramos principais, e ao final, pela separação que foi feita com a invasão dos magiares, um terceiro ramo, que é o ramo dos eslavos do sul. Os eslavos orientais, que vêm a ser os atuais russos, bielorrussos e ucranianos, se estabeleceram nesta região. Mas viveram sempre em companhia, próximos dos povos bálticos, que são um ramo muito próximo dos eslavos, alguns definem como línguas balto-eslavas. Mais acima, os fino-úgricos, os atuais finlandeses, os carélios. E no meio disso tudo houve a penetração de diversos povos, entre os quais os magiares, que foi no momento posterior, que eram populações que viviam junto aos Urais, a cadeia dos Urais. Bem, no período imediatamente anterior ao início da formação do Estado dos Rus, que nós vamos falar logo adiante, existiu um grande império de populações nômades nessa região entre o Cáspio, o Negro, e ocupando todas essas estepes, e teriam eles, os Khazares, talvez, muito provavelmente, fundado a cidade de Kiev, que fica nas margens do rio Dnieper. Os Khazares, o que eu estou mostrando aqui, na verdade, é um romance de um escritor iugoslavo dos anos 80, o Dicionário Khazar, onde ele fala e aborda uma característica muito interessante dessa época, que essa população Khazar, ela se converteu ao judaísmo, e talvez depois com a
com a destruição do seu império e o dispersar das suas populações, tem originado uma boa parte das comunidades, não todas certamente, mas uma parte das comunidades judaicas dessa Europa Oriental. Bem, chegamos ao século VIII, final do século VIII. O que a gente tem no entorno dessa região? Nós temos, com a ascensão do Islã, do califado, o califado com origem na Arábia, muda primeiro a sua capital, ainda no finais do século VII, para Damasco, na Síria, e já em meados do século VIII surge uma nova dinastia, uma nova família, os Abássidas, que transferem a capital mais para o oeste, na recém-fundada cidade de Bagdá, nas margens do rio Tigre, e aumentam a expansão do califado, ou seja, do Império Islâmico, árabe, mas já crescentemente persianizado também, a própria transferência para Bagdá já representou isso, e eles se expandem em direção à Ásia Central e se expandem também rumo ao Cáucaso, onde há um obstáculo que são as cadeias de montanhas. E a oeste, eles são detidos pelo Império Bizantino, que perde os seus domínios na África do Norte, perde a Palestina, perde a Síria, perde territórios também, alguns territórios na Europa, mas se mantém firme na Ásia Menor, na Anatólia, que é a atual Turquia asiática, e constitui uma barreira. E começa a haver uma convivência entre os dois, e nesse momento surge um terceiro elemento. Na verdade, nós estamos falando terceiro, mas quarto elemento, que já existiam os povos eslavos, que já estavam em algum grau de mistura nessa região mais específica ali onde se formou Kiev, do Dnieper, em convivência com os cazares. Então surge mais um elemento, que é o elemento nórdico, o elemento viking, que no caso foram principalmente os oriundos da atual Suécia. Estes vikings, também chamados de varegos ou varangios, eles praticavam o comércio, e uma das principais mercadorias que eles tinham, esse comércio era um comércio com armas, era os escravizados, populações dessas regiões que ficavam entre o Báltico e os impérios Abássida e Romano do Oriente, ou seja, bizantino. E eles se estabelecem de início com algumas feitorias no norte da atual Rússia, junto ao lago Ladoga, e vão descendo. E vão fazer relações ao mesmo tempo comerciais e também de conflito com o Império Bizantino, e mais de ordem comercial com os Abássidas, que estão ao seu sudeste. E esses que eram chamados de Rus, o termo Rus talvez seja um termo usado pelas populações fínicas que também conviviam com esses nórdicos, mais ao norte, na atual Finlândia, Carélia, atual Estônia. Existem algumas fontes que dizem que os eslavos teriam chamado os Rus para exercer o governo e pacificar suas diferentes tribos, e se estabeleceram primeiro ao norte, no lago Ladoga, depois foram descendo o rio Dnieper, mas também desceram o Volga, e teriam se instalado então em Kiev. Kiev, claro que existe todo um trabalho arqueológico hoje em dia, e revisão de fontes e tudo, mas o que existiu durante um longo período foi um
uma existência de duas visões basicamente antagônicas sobre a origem da Rússia, dos russos, dos ucranianos. Uma, evidentemente, mais nacionalista, que tendia a minimizar o papel não só destes vikings, mas também das populações anteriores existentes, como os próprios cazares e outros povos que por ali passaram, como os magiares e populações anteriores. E essa nacionalista teve em voga durante muito tempo, inclusive no tempo da União Soviética, mas até antes, no contexto do Império Czarista, e uma teoria normandista que, ao contrário, tende a maximizar o papel dos normandos nórdicos, esses principalmente de origem sueca, na formação do primeiro Estado russo, que é a Kievan Rus, ou seja, o Estado com o Principado que veio a se formar, não era o único, mas era o hegemônico, na cidade de Kiev. Houve o que se sabe que houve um processo que durou algumas décadas, mais de um século, em que esses líderes de procedência nórdica foram rapidamente se eslavizando, foram trocando seus nomes. Por exemplo, o que termina por converter o Principado russo ao cristianismo ortodoxo, Vladimir o Grande, o seu nome nórdico seria Valdemar, a sua mãe Oleg, é um nome nórdico, que a versão eslava é Olga. Igor é um nome eslavo, que também a versão nórdica é Ingmar. E houve todo um processo de eslavização. Eles terminam se convertendo. Nesse momento, já estamos em finais do século X, já há mais de 100 anos, em torno de 100 anos, o Império Khazar já tinha se terminado, os magiares já haviam começado a migrar, já migraram para a atual região da Hungria, passaram rapidamente por aquela região, e o contato desse centro, novo núcleo de poder, na verdade era o principal, mas não era o único, havia centros mais ao norte, como Novgorod, que tem origem, Gorodgard é um termo também nórdico, foi eslavizado, tem o significado de assentamento, de terra. E eles tinham um intercâmbio grande comercial tanto com o mundo islâmico, com os abássidas, quanto com o Império Bizantino. Havia guardas normandos em Constantinopla, e isso é uma situação que se manteve por séculos adiante, já quando o Império Bizantino começa a ser atacado pelos turcos. E desse período inicial, existem algumas fontes, das quais as principais, existem fontes árabes, islâmicas, e existem fontes bizantinas, e existem compilações depois já russas, ucranianas. Entre essas principais fontes estão os escritos de Ibn Fadlan. Ibn Fadlan, que era um comerciante, um mercador, um viajante árabe do mundo abássida, que foi ao Volga. Os abássidas se comunicavam mais por essa região do Cáspio. Existem fontes bizantinas, como de Constantino VII, Porfirogênito, sobre o Império da mesma época. E existe a crônica russa primária, que é um elemento posterior, mas dá muitos dados desta época. Bem, um exemplo da extensão desse comércio
realizado pelos, desse mundo, da interação desse mundo aqui, que a imagem não vai aparecer tão bem, mas depois, junto com o vídeo, eu vou colocar as fotografias numa postagem na minha página de história do Face. Eles chegavam a intercambiar até com lugares mais a leste, com os pontos da Rota da Seda, como Bukhara, depois Samarcanda. Enfim, foi um elemento importante na integração eurasiana daquela época. Com a formação do Principado de Kiev e sua posterior cristianização, a gente pode dizer que tem início uma civilização, um traço de civilização bastante peculiar, original. Aqui a gente tem um exemplo, na verdade é uma reconstrução que existe em Kiev, na atual Kiev, de uma fortificação ao qual está acoplada uma igreja ortodoxa, que é já do século XI, que é o Portão Dourado de Kiev. O uso dos materiais da floresta, madeira e já uma igreja. E essa civilização russa, ela vai beber muito, agregando um substrato que era eslavo e dos povos anteriores, vai beber muito na forma de organização, e na liderança ela tem esse elemento nórdico, mas ela vai beber muito através da religião da civilização já grega, helênica, ortodoxa, cristã do Império Bizantino. Neste período, ainda não havia, e ainda por um bom tempo, não havia uma divisão rígida, absoluta, dentro do mundo cristão, entre os ocidentais católicos, que depois, mais adiante, ainda haveria a reforma protestante, já no século XVI. Não havia essa divisão tão forte. Havia já uma separação, mas o patriarca de Constantinopla, e ele ainda reconhecia, na maior parte do tempo, a autoridade maior do papado em Roma, e os diferentes estados, tanto da fé ortodoxa quanto da fé católica, ainda trocavam, e por muito tempo, relações diplomáticas. Inclusive, é de se salientar sempre, como um dos muitos casos, que um dos primeiros reis franceses da nova dinastia dos Capetinhos, dos sucessores de Hugo Capeto, que hoje a gente pode dizer que é a família real mais antiga da nobreza, talvez, do mundo, que ainda existe na Espanha, através do Filipe VI, os Bourbon, Ele casou o filho, Filipe. Aliás, ele se casou, Henrique casou com a princesa Ana de Kiev, que era neta. Tem um parentesco com esse Vladimir o Grande, que foi o que cristianizou, adotou o cristianismo ortodoxo na Rússia de Kiev. O que vem a ocorrer nos séculos seguintes a esse final do século X, quando ocorre a cristianização da Rússia kievana, em todos aqueles territórios, até a grande invasão e conquista pelos mongóis já no meados do século XIII, é que esse primeiro grande império de Kiev
que é um império que se estabeleceu em toda esta região aqui, ele vai se cindindo progressivamente entre os seus principados, como Novgorod, Vladimir, Ryazan, Pskov e também Kiev. No momento em que os mongóis chegam, já com o sucessor de Gengis Khan, primeiros sucessores de Gengis Khan, e derrotam fragorosamente os kievanos numa batalha próxima ao Mar Negro, e avançam até a Europa Oriental, chegam às portas de Budapeste, de Varsóvia, até de Viena. A invasão deles só é detida com a morte do filho do Gengis Khan, Ogodei, e que essa região já estava bastante dividida. E a partir desse momento vai ocorrer o influxo de uma nova e talvez decisiva influência sobre a civilização russa, e mais ainda na parte da atual Rússia, que é o influxo dos mongóis, que já, não no momento inicial, mas logo depois se islamizaram, mas contribuíram por acentuar alguns traços do que viria a ser essa civilização russa mais adiante, se juntando aos demais, de um extremo concentração de poder, autoritarismo, que vai existir já no núcleo do primeiro novo Estado, já propriamente russo, que vai ser o Principado, primeiro de Suzdal, Vladimir, e logo em seguida Moscou, que é uma cidade recém-fundada, às margens de um afluente, o rio Moscou, de um afluente do Volga, na região mais ao norte, e que vai fazer uma expansão muito grande sobre os territórios em direção ao norte, em direção ao leste, até depois se livrar da suzerania mongol já no século XV, enquanto que a parte mais ao sul de Kiev, ela vai progressivamente entrar sob a influência do estado mais próximo, mais a oeste, que vai ser o estado primeiro lituano e depois a comunidade polaca-lituana. E a partir dali começa a haver uma cisão que nunca é total entre essas duas partes do espaço eslavo oriental. Seria esse os aspectos a destacar nessa, talvez um pouco mais prolongada do que as outras, porque o assunto realmente é gigantesco, sobre a formação da Rússia, da Ucrânia e daquela região, e daquela civilização tão característica da Europa Oriental, e que faz a ligação realmente na Eurásia, entre o mundo europeu e o mundo do Oriente Médio, e através das estepes depois até chegar à Ásia Central e o Extremo Oriente. Bom dia, até mais.